Olá pessoal, aqui é a professora Bia. Na aula passada, eu mandei algumas videoaulas do YouTube para vocês assistirem. A tarefa de vocês era só assistir essas videoaulas, são videoaulas que falam a respeito das ligações químicas e os tipos de ligações. A professora está ciente de que essas videoaulas talvez fossem muito complexas, para que tenha ficado bastante claro o conteúdo, porque são videoaulas a nível médio. É bem difícil a gente encontrar conteúdos relacionados à disciplina de química a nível fundamental. Então, para esclarecer bem o assunto, eu vou resumir aqui todas aquelas falas dos professores das videoaulas que eu mandei para vocês, tá? Eu vou pedir desculpas por não estar ligando a webcam, vai ficar só a voz da professora mesmo, tá? A professora não tá muito legal, a professora tá doente essa semana, mas a gente tem que seguir com as nossas aulas e é por isso que eu não estou ligando a webcam, tá? Para que vocês não vejam minha cara de doente e não se assustem, ok? Então, pessoal, vamos falar aqui a respeito das ligações químicas, tá? Eu vou começar com uma perguntinha para vocês. Vocês já repararam como é que a lagartixa anda pelas paredes? Como é que a lagartixa consegue andar pelas paredes? Já pararam para pensar como é que ela consegue andar pelas paredes, sendo que ela não tem nenhuma ventosinha nas patinhas? Ela é um lagarto normal, a patinha da lagartixa, ela é bem parecida com a pata de um jacaré, de um lagarto de tamanho normal. Então ela não tem nenhuma ventosa como tem as pererecas. Então como é que ela consegue andar pelas paredes? Já pararam para pensar? Antes de responder essa pergunta, eu queria levantar um assunto com vocês, Na verdade, relembrar um assunto. Lembram que a gente comentou a respeito dos modelos atômicos? Que existem vários modelos de átomos que foram desenvolvidos com o passar do tempo? E que o modelo de Bohr é um dos modelos mais atuais, só é um pouquinho mais antigo do que o modelo atual, que é o de Schrödinger, Mas o modelo de Bohr, ele é muito utilizado nas escolas porque ele tem uma questão mais didática, mais fácil de ser entendida. Então, como é que é o modelo atômico de Bohr? O modelo de Bohr, ele diz que o átomo ele possui um núcleo, Dentro desse núcleo nós vamos encontrar prótons e elétrons, e ele vai ter uma eletrosfera. E nessa eletrosfera nós vamos encontrar vários elétrons orbitando ao redor desse núcleo. E de acordo com o modelo de Bohr, esses elétrons eles não orbitam de maneira aleatória, eles seguem camadas eletrônicas. É dividido em camadas, mais especificamente em 8 camadas. A primeira camada, que é a camada K, é a camada mais perto do núcleo, ela suporta 2 elétrons. Se porventura o átomo tiver mais do que 2 elétrons, esses elétrons que estão sobrando, ele vai para a próxima camada, que é a camada L. A camada L suporta 8 elétrons. Se passar de 8 elétrons nessa camada, ele vai para a próxima camada, camada M, 18, e assim sucessivamente, A camada N suporta 32 elétrons, a camada O suporta 32 também, a camada P, 18 e a camada Q, 8 elétrons. Algo muito importante que vocês têm que levar em conta na ligação química, tá? Os átomos não podem ter mais do que 8 elétrons na última camada. Isso é uma regra, tá? É uma regra da natureza. Nenhum átomo, tá, vai poder ficar com 8 elétrons na última camada. Com mais de 8 elétrons na última camada, perdão. Tá? Então, o que eles têm que fazer para permanecer com 8 elétrons na última camada? Ligações químicas. Eles têm que fazer essas ligações químicas para que eles possam entrar no que nós chamamos de estabilidade eletrônica. Tá? Na natureza, a gente vai encontrar vários átomos
que para se tornar semelhantes aos gases nobres, né, porque todos os gases nobres, por que eles são gases nobres? Porque eles já têm, por natureza, 8 elétrons na última camada, ou 2, né, 2 elétrons ou 8 elétrons na última camada. Né? Então, como eles já estão estabilizados, eles já têm esse número de elétrons na última camada, eles não precisam fazer ligação química com nenhum outro átomo, né, com nenhum outro elemento. Então, o que os outros elementos químicos têm que fazer? Ligações para que eles possam se assemelhar o máximo possível aos gases nobres, que possuem 8 elétrons na última camada. É como se a gente pudesse dizer que o desejo de todo o elemento químico é ser parecido com um gás nobre, ter 8 elétrons na última camada. Então, é por isso que eles fazem ligações químicas, os elementos da tabela periódica, os elementos que a gente encontra na natureza, para se assemelhar aos gases nobres. Sendo assim, quando eles desenvolvem ligações químicas, o que é? A ligação química nada mais é do que a troca ou compartilhamento de elétrons. Os elétrons da última camada de um átomo, ele pode ser compartilhado ou doado para outro átomo, poder se estabilizar. Nisso, eles criam uma espécie de força elétrico-magnética, que faz com que essas substâncias se atraem. Então, como eu disse para vocês, existem 2 tipos de ligação química. Uma delas é a ligação iônica. O que é um íon? Lembra que a gente comentou em sala de aula? Os íons são aqueles átomos, que têm a tendência de perder ou ganhar elétrons numa ligação química. Então, os íons, são os elementos químicos que apresentam a tendência de perder ou ganhar elétrons para se estabilizar quimicamente, ou seja, alcançar 8 elétrons na última camada de valência. Essa estabilidade, pessoal, que todos os átomos possuem, tende a desejar, não seria bem a palavra correta, mas o objetivo, melhor, o objetivo de todo átomo é se estabilizar com 8 elétrons na última camada eletrônica. Essa regrinha é chamada de regra do octeto. É a regra que diz que todo átomo tem a tendência de se estabilizar com 8 elétrons na última camada, efetuando ligações químicas. Então, quando um elemento químico perde ou ganha elétrons, ele se torna uma espécie química carregada eletricamente chamada íon. Então, quando o átomo ele perde elétrons na última camada ou ganha elétrons na última camada, eles são chamados de íons. E nós temos 2 tipos de íons, estão lembrados? Os cátions e os ânions. Quem são os cátions? Os cátions são aqueles íons que doam elétrons. Para ficar com 8 elétrons na última camada, eles têm a tendência de perder elétrons. Então, eles perdem elétrons ou doam elétrons da última camada para poder se estabilizar. E como eles estão doando elétrons, eles ficam com um número de prótons maior do que o número de elétrons. Por isso que a gente diz que os cátions têm carga positiva. Porque os prótons têm carga positiva, e se o elemento químico ficar com mais prótons do que elétrons, a tendência é de que ele, no total, se torne um elemento carregado positivamente, ele vai ter carga positiva. Vocês vão entender melhor o que é uma carga positiva e uma carga negativa lá no ensino médio, quando vocês estudarem a disciplina de química, ok? E os ânions são aqueles que vão ganhar esses elétrons que os cátions doaram, Então, são chamados de ânions, os elementos químicos, os átomos, que durante a ligação química recebem elétrons. E como eles ficam com um número de elétrons maior do que o número de prótons, nós dizemos que eles têm carga negativa, porque os elétrons possuem carga negativa, ok? Então, esses são os íons.
Agora, respondendo aqui a nossa perguntinha, né? Por que a lagartixa consegue andar pelas paredes? Porque ela tem cola atômica nas patinhas, né? A troca de elétrons entre a pata e a parede sustenta a lagartixa. Lembra que eu falei para vocês que numa ligação química, a substância, quando ocorre a troca de elétrons, a substância, as duas substâncias, né, os dois átomos, ficam carregados eletricamente, e essa troca, ela exerce uma espécie de energia eletromagnética, com que faz que as substâncias se atraem, né? Então, no caso da lagartixa, ela só consegue andar pelas paredes porque ela é um animal pequeno. A força magnética que ocorre com a ligação química entre a patinha da lagartixa e a parede é o suficiente para sustentar a lagartixa. Essa troca de elétrons, pessoal, ocorre também quando nós encostamos na parede. Quando nós encostamos a mão na parede, a troca de elétrons que ocorre entre a nossa mão e a parede também exerce uma força eletromagnética. Só que essa força, ela é uma força pequena, ela não é o suficiente para que a gente consiga andar pelas paredes. O nosso corpo é muito grande, muito pesado. Funciona com a lagartixa, funciona com a formiga, com os insetos pequenos, porque o corpo deles é pequeno. A quantidade de massa que essa força magnética tem que sustentar é pequena. Então, por isso que animais grandes não conseguem andar pelas paredes e os animais pequenos conseguem, ok? Fácil, né? Agora, aqui o conceito de ligações químicas, né? Então, o que é a ligação química? São uniões estabelecidas entre átomos para formarem as moléculas, que constituem a estrutura básica de uma substância ou composto. Na natureza existem aproximadamente uma centena de elementos químicos. Os átomos desses elementos químicos, ao se unirem, formam a grande diversidade de substâncias químicas. Então, praticamente todas as substâncias, né, que são encontradas na natureza são formadas por ligações químicas. E nós falamos de um tipo de ligação química, que é a ligação iônica, é aquela ligação onde ocorre a transferência de elétrons, né, formando aglomerados iônicos. Só que também tem outro tipo de ligação química, que é a ligação covalente. A ligação covalente, pessoal, ela vai ocorrer entre elementos químicos que compartilham os elétrons. Ao invés de um doar o elétron para o outro, na ligação covalente, os dois vão compartilhar o mesmo elétron, né? Eles vão fazer um tipo de ligação química onde os dois vão compartilhar do mesmo elétron. Ok? Então, na ligação iônica, existe a transferência de elétron. Um vai doar para o outro vai receber e o outro vai perder. E na ligação covalente, os dois vão usar o mesmo elétron ao mesmo tempo durante a ligação. Ok?